Meus amigos, nessas horas a gente faz o quê? Só agradece as bolinhas. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? Bruno Formiga na área e nada mais. Vamos falar das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa, porque tivemos o sorteio e tivemos a definição dos confrontos e do chaveamento do caminho até a final em Londres. E olha, ficou um baita caminho. Várias histórias, grandes duelos, sempre Champions, ou seja, a gente sempre tem grandes jogos nessa fase, algumas possibilidades de semifinais absurdas e algumas possibilidades de finais também gigantescas, com muitos personagens, com muitos reencontros, com muita rivalidade. Claramente, um lado ficou, acho que, mais forte que o outro, e pelo menos 4 dos favoritos que eram apontados lá no início da fase de grupos, 4 estão do mesmo lado da chave. Ou seja, teoricamente, a gente teria alguém não projetado inicialmente na decisão, chegando na decisão. E aí você pode já fazer suas apostinhas e seus palpites lá em PagBet. O QR Code está aqui para você que está vendo numa tela maior ou num tablet, tudo, você aponta o celular, cai direto no link, faz o seu cadastro, começa a brincar, ou vai no link que está na descrição do vídeo, também faz seu cadastro e começa a brincar. Esse é um recado para quem tem 18 anos ou mais, beleza? Eu vou deixar um tempinho aí para você tomar a sua decisão, enquanto a gente mostra o chaveamento que ficou da seguinte forma. Teremos Atlético e Borussia, PSG e Barcelona de um lado, Arsenal e Bayern de Munique do outro, Real Madrid e Manchester City, junto com Arsenal e Bayern de Munique. Portanto, na semifinal, a galera da esquerda se pega na semifinal, a galera da direita se pega na semifinal. A turma de baixo, ou seja, Barcelona ou PSG, Real ou City, decidem as semifinais em casa. E aí, o lado esquerdo decide a final teoricamente, como mandante. E aí é mais por uma questão burocrática para definir uniforme, essas paradas, do lugar da torcida, mas no geral o desenho da Liga dos Campeões é esse que está aí. Esse é o desenho que está posto. E, de novo, do lado esquerdo, você tem Atlético e Borussia, eram apontados como favoritos lá atrás? Não, mas um deles vai estar na semifinal e para estar na final é um pulo. PSG e Barcelona. O PSG ficava ali numa segunda prateleira, acho que junto com o Barcelona, que entrou a Champions como o atual campeão espanhol, mas um time que evoluiu durante a temporada, mas vive o seu momento mais seguro agora. Portanto, esse é um confronto muito, muito em aberto. O encaixe de jogo do PSG, eu acho que tende a incomodar muito o time do Barcelona. Mas o Barcelona deu uma boa resposta contra o Napoli, tomou alguns sustos, é verdade, mas o Xavi vem conseguindo encontrar soluções em um time que sofre com muitas e muitas e muitas lesões. O Atlético deu boas respostas também nas oitavas, eliminou um adversário que era mais forte que ele, e o Borussia sofreu um bocado contra o PSV, mas conseguiu passar. Então, acho que esse lado esquerdo, além de ser o lado, entre aspas, né, das surpresas, ele é um lado muito equilibrado nos confrontos, assim, muito. Todos os confrontos são muito, muito equilibrados. Esse lado esquerdo, em especial, lembrando, o Atlético vai decidir na Alemanha e o PSG decide na Espanha. Então, a galera que está do lado direito de cada arte, né, por exemplo, Borussia, Barcelona, Bayern, City, esses vão decidir as quartas no seu estádio. A turma que está embaixo do chaveamento aqui, esse pessoal aqui, ó, decide em casa as semi. Ou seja, se passa o PSG ou o Barcelona, a semifinal é decidida ou na França ou na Espanha. A mesma coisa vale para o City e para o Real Madrid. Alguém vai passar, né? E aí na semifinal, a semifinal seria ou Santiago Bernabéu ou no Etihad Stadium. E por aí vai. E aí chega na final, a galera que está do lado esquerdo seria o mandante da final, a final que vai ser em Wembley. Então, a partir de 9 de abril, a gente vai ter esse desenho maravilhoso de Liga dos Campeões da Europa. Acho que o Atlético tem alguma vantagem contra o Borussia hoje.
PSG e Barcelona é muito pau a pau. Acho que pelo fator Mbappé e o fator encaixe de jogo, talvez o PSG tenha aí uns 51-49, mas é muito pouco, porque o Barcelona ainda mostra fragilidades, é verdade. Arsenal e Bayern de Munique, cara, o fato do jogo ser na Allianz Arena, a decisão, e o Bayern ter dado respostas contra a Lazio, me faz crer numa leve vantagem também para o Bayern de Munique. O Arsenal sofreu muito contra o Porto, o Sérgio Conceição travou várias armas que o Arsenal tinha, principalmente no primeiro jogo, né? Nem Martinelli nem Saka conseguiram jogar, o Odegaard ficou um pouco encaixotado, então vamos ver se o Tuchel encontra soluções. E acho que em termos de encaixe de jogo, de transição, o Bayern pode machucar muito o Arsenal. Olhando até para elenco, eu acho que o Bayern tem uma leve vantagem em relação ao elenco, mas esse jogo é muito em aberto aí, é na casa dos 51-49 também. Real e City, cara, eles eram apontados como os dois favoritos da Liga dos Campeões lá no início, né? Quando foi feito o sorteio, esses dois eram apontados como as duas forças. E se a gente olhar as primeiras fases de cada um, o Real fez uma primeira fase muito forte, invicta, o City também em banho-maria, né? Levando ali no pagode, sem acelerar, sem botar quinta marcha. E agora eles se pegam no momento em que o Real tomou muitos sustos contra o Leipzig e o City passou ali de passagem contra o Copenhagen. E, de novo, até agora, dos 8 jogos que fez na Champions, o City botou força máxima em um, que foi o primeiro jogo das oitavas, né, que tinha a volta do De Bruyne. No geral, o City foi levando ali. Então, neste momento, o City é o time a ser batido, mesmo que seja pelo Real Madrid. E aí é o terceiro ano seguido que eles se encontram em mata-mata, né? Para muitos essa era a final, o ideal, projetada lá em Wembley, tudo não vai acontecer, mas é umas quartas assim de nível muito alto, né? Porque o Real fez uma primeira fase fortíssima, esses sustos contra o Leipzig talvez tenham deixado dúvidas para algumas pessoas, mas, cara, olha a quantidade de talento que tem o Real Madrid. E tem um encaixe de jogo que pode gerar algum prejuízo aí para o Real de fato. Acho que o City é um pouco favorito, mesmo sendo contra a maior camisa da competição, contra um time que eu acho que o Ancelotti vai só encontrando mais soluções, mas que defensivamente sofre muito. Teve no Lunin a grande figura, né? Nas oitavas. O grande jogador do Real Madrid nas oitavas foi o seu goleiro, assim como foi lá na temporada 22 do título em Paris, o Courtois foi o grande nome junto com o Benzema. E aí você pega o terceiro ano seguido de mata-mata dos dois, o City foi melhor em praticamente todos os jogos contra o Real Madrid, né? Os dois lá de 2022, claramente o City foi melhor e rolou aquele pandemônio que o Rodrigo acabou apresentando ali e o Real se classificou. No ano seguinte, no ano passado, o Real acho que foi melhor durante um tempo ali que o City, no Santiago Bernabéu, mas depois o De Bruyne acha um empate ali do nada, e aí o jogo vai para o Etihad, no Etihad tem a goleada do City, assim, mostrando muita vantagem, e agora a gente vai ver o tira-tema dos dois, né? Acho que o City tem uma vantagem aí, pequena, mas tem, é tudo muito equilibrado. A gente tinha possibilidade de final inglesa, não vai rolar, porque se os ingleses passarem, eles se pegam obrigatoriamente na semifinal. A gente tinha uma possibilidade de final alemã, ela ainda é possível. Pode ter Borussia e Bayern na final, pode ter. Pode ter final espanhola, entre Real e Barça, pode acontecer. Pode acontecer de ter reviver Barcelona e Arsenal, por exemplo, que já fizeram final de Champions. Pode ter Atlético e Bayern, que também já fizeram final de Champions. Pode ter Atlético e Real Madrid, que também já fizeram final de Champions e é clássico espanhol. Lembrando que a Espanha, que tem 3 representantes nas quartas, pode ter os 3 na semi, né? De um lado pode ter, por exemplo, uma semifinal Real e alguém ali, Real e Bayern, ou Real e Arsenal, e pode ter do outro lado o Atlético de Madrid e Barcelona, por exemplo. Né? Então tem muitas possibilidades aí. 3 times só não foram campeões ainda, né? Atlético, PSG e Arsenal, e você tem aí distribuído nessa imagem 27 títulos de Liga dos Campeões da Europa. E aí, como eu já tinha falado no vídeo de prévia do sorteio, era impossível que fosse ruim. E tá aí. Só jogo equilibrado, com
um leve favoritismo em alguns, mas assim, muito leve mesmo. Muito leve mesmo. E com possibilidades de finais assim insanas, né? Por sinal, qual é a sua final favorita, hein? Coloca aqui e um abraço.